É nosso dia, companheiro. Eu, José Crisóstomo Sobrinho, sou natural de Aiquara. Antigamente era distrito de Jiquié, hoje emancipou-se, né? É município. Eu vim de lá com 9 anos de idade, né? E a gente viemos para Itapecerica, que eles fundou ali de Embu-Guaçu. Eu com a minha família, meu pai, meus pais e meus irmãos. Trabalhar com madeira, ali com Mábio e Romeu. O primo do meu pai, Vitor, ele era um dos encarregados do Mábio mais o Romeu. Ali tirava madeira. Muita gente trabalhando com madeira naquela região. Eu tinha 9 anos de idade. Eu vibrava pelo fato de não ter escola naquela região. Muita gente trabalhando com madeira, com palmito. E minha mãe chorava. Poxa vida, meus filhos perdendo escola. Porque lá na Bahia a gente estudava o período integral. De manhã e à tarde, escola particular. Depois, meu pai passou a pagar escola particular na parte da manhã e à tarde, escola pública. Mas era o período integral que a gente vivia na escola. Para mim aquilo era quase como um castigo, eu não entendia muitas coisas naquela época. Quando chegamos a Itapecerica, em Embu-Guaçu, não tinha escola, eu vibrava. Nossa, ia brincar, ia ajudar meus pais, mas... né? Mas quando foi chegando e minha mãe chorava. Meus filhos perdendo estudo. Como que pode? Né? Vim para São Paulo, a gente achava que tinha tudo e aqui não tem escola. A região que nós estávamos, é claro. Mas quando foi chegando a adolescência, a vontade, lembrando dos livros, dos professores, dos estudantes, dos colegas. E agora? Né? A gente saiu de Itapecerica, com Embu-Guaçu, viemos para Miracatu. O Vitor, que era primo do meu pai, arrumou um serviço com o Walter Guilherme, um madeireiro de Itapecerica. Meu pai encarregado desse Walter Guilherme, na extração de madeira lá em Miracatu, numa região chamada Galvão. Naquela época, nos anos 60, chamava-se Galvão, a região que nós fomos tirar madeira. Né? Trabalhamos um período lá, aí o Walter parou a extração de madeira e nós ficamos sem aquele serviço combinado. Aí o pessoal falou com o meu pai, seu Maurício, você arrenda uma terra com Ângelo Papalardo, doutor Ângelo, é dono de todo esse mundo aqui, ele arrenda. Onde que mora esse Ângelo Papalardo? É lá em Toledo. Aí meu pai foi lá em Toledo, encontrou esse Ângelo Papalardo e arrendou terra na Vista Grande. Né? Já era uma fazenda antes onde a gente se encontrava. Né? Saímos do Galvão e viemos para Vista Grande. Lá é a região vizinha, tudo... E arrendou terra com o Ângelo Papalardo e passamos a plantar banana, arroz, banana, essas coisas. Roçava o mato, derrubava, plantava a banana e tocava fogo naquilo e plantava arroz. E quem passou a financiar a gente era um Kaió, um japonês de Toledo, de nome Kaió. Esse japonês recebia o pagamento dele, era com arroz. O pagamento era com arroz. Né? E meu pai pagava o arrendamento para o Ângelo Papalardo da terra. Mas quem financiava para nós fazer todo esse serviço era o japonês, Kaió. Ele financiava os agricultores do município de Toledo e financiava os comerciantes de Pedro de Toledo. Bom, fomos até certo ponto, produzindo muita banana, criava os porcos, aquela coisa toda, e banana ia para a Argentina e Uruguai. Saía da Vista Grande, que é o bairro onde a gente vive, município de Miracatu, entrava em Pedro de Toledo. Os caminhões traziam banana até o centro de Toledo e embarcava no trem de ferro para Santos. Chegava em Santos e embarcava no navio para Buenos Aires e Montevidéu.
Foi um período de pujança do setor de banana. Tinha muitos esses exportadores de banana naquela época na região. Ana Dias, que é município de Itariri, ali era uma praça de negociação de banana, essa coisa toda. E os bananeiros naquela época não se preparou para o revés. Achava que ia mandar banana para a Argentina e Uruguai. Era bom, vinha aqueles talão banana especial, eles pagavam razoavelmente bem. Mas depois fechou a exportação. Banana já não ia mais para a Argentina nem Uruguai. Aí desorientou os bananeiros daquela época, dos anos 60. Muitos bananeiros grandes foi à falência. E a gente observou essas coisas. E meu pai carregava o caminhão alugado, que nós não tinha caminhão, mas pagava aluguel e carreto. O caminhão chegava em Pedra de Toledo, aí aqueles atravessavam. Seu Maurício leva banana para São Paulo, para o Ceasa, tem que ter nota produtora. Aí se chegar sem nota produtora, o carro vai ser apreendido. Meu pai vendia ali na Praça de Toledo mesmo. Foi passando o tempo. Aí ele procurou o Nico, Antônio Martins, que foi prefeito de Pedra de Toledo. Esse Antônio Martins é apelidado de Nico. Ele tinha escritório de contabilidade. Meu pai procurou ele, Nico. Faça uma nota produtora, levou aquele contrato que tinha com o Ângelo Papalardo e pediu para ele fazer uma nota produtora. Aí ele pegou aquele contrato, leu e falou: seu Maurício, esse contrato aqui, você não consegue nada com esse contrato. Falta o número do INCRA, falta não sei o quê, o Papalardo tem que acertar ele, que esse contrato não serve para essas coisas. Procura o Papalardo, o Ângelo Papalardo, e corrige esse contrato. Assim meu pai fez. Pegou o contrato, foi o Ângelo Papalardo, que era advogado, inclusive, advogado italiano. Seu Ângelo, o contrato, fui lá no Nico para tirar a nota produtora, mas não consegue e tal. Ele falou: Maurício, me dá esse contrato aqui. Meu pai deu o contrato para ele, aí eles disseram: esse contrato era só entre nós dois, é um contrato de gaveta, Maurício. Não era para mostrar para ninguém. Né? Me dá, mas eu vou arrumar para você. Pegou e não arrumou, sumiu com esse contrato. Aí continuou aquela situação, vendendo banana na Praça de Toledo. Né? E meu pai ficou desorientado. 50 mil pés de banana, aquele negócio todo. E o negócio foi indo. Pai, vamos fazer isso? Meu filho, eu não sei de quem é mais isso aqui. Ele ficou desorientado. Aí ele escreveu uma carta para o professor Ramayana. Era um professor que tinha um programa na Rádio Piratininga de São Paulo e lia as cartas das pessoas. E dava conselho, etc. E tal. Meu pai escreveu uma carta para ele, na ocasião, relatando a situação, e ele falou para meu pai: seu Maurício, vocês têm direito, o senhor tem direito, pela letra do senhor, tá, uma pessoa assim, trabalhadora, honesta e tal. Só que o senhor procura um causídico não daí da região, fora daí, que o senhor tem direito. E deve procurar um causídico. A gente nem sabia o que era isso. Né? Mas meu pai, aquela desorientação, ficou tudo. Né? Aí naquilo o Ângelo, e não deu, o Papalardo não deu outro contrato. Meu pai pagava mensalmente para ele, ia lá e pagava. Uma vez ele me deu um pacote de dinheiro, não sei quanto que era. Meu filho, vai lá no seu Ângelo e entrega isso para ele. Levei lá, entreguei para ele aquele pacote de dinheiro. Ficou nas nuvens. Nossa! Família trabalhadora, pode derrubar mata à vontade. Quer dizer, nós derrubávamos, mas era com o nosso suor, nosso braço, e financiado pelo Caió, um japonês que tinha em Toledo. Não era Papalardo financiava. Bom, lá um dia ele reuniu os poceiros, aqueles arrendatários na região, num cruzamento, e levou 2 polícias florestal. Os caras armados, assina aqui, assina acolá, e aí eu falei essas coisas. Falei, gente, meu pai assinou esse tipo de contrato, aconteceu assim, o contrato não consegue nada, e meu pai está desorientado, ele prometeu outro contrato, até hoje não deu outro contrato para meu pai. Meu pai está desorientado. Calma, menino, que vocês têm direito a 50, 100 alqueire e não sei o que tal.
que tentou me... Falei, o senhor está mentindo. Faz tempo que meu pai fez esse contrato nos anos 64. Né? E tem outro vizinho que trabalhou com a gente lá que tem esse mesmo tipo de contrato em 1964. Aí criou-se um rebu ali, teve alguns que saíram, falou, você não assina, eu também não assino. Esse tipo de coisa. E a Florestal tirou a revólver e dava tiro para cima. Enquanto vocês não assinar um negócio aqui, tá fugindo assim, nós vamos perseguir vocês. Bom, terminando aquele rebu todo, eu chamei um colega poceiro do lado, falei, vamos correr o mundo e buscar justiça, que deve haver em algum canto do mundo, deve haver justiça, porque não pode um negócio desse. O colega falou, vamos. A gente procurou a Igreja Católica. Na época tinha um padre holandês lá, a gente levou a questão para a igreja. Ele colocou no conselho da igreja, o pessoal ouviu e apoiou nós. Né? Esse negócio não pode ser uma coisa dessa, querer fazer fazenda com braço escravo. Né? Aí o padre nos deu o endereço da Frente Nacional. Foi que eu encontrei com Salvador, aqui na Frente Nacional dos Trabalhadores. Né? Naquela época a gente era bastante, não foi nos anos 70, 75, esses anos aí. E trouxemos o problema para a Frente Nacional. Eu nem sabia o que era a Frente Nacional. Né? Porque você acompanhava o noticiário pelo mundo afora, a BBC de Londres, Bandeirante, enfim, jornal, Rádio Nacional, falava de Frente Nacional de Libertação do Vietcong, naquela época, Frente Nacional não sei o que lá. Então, Frente Nacional eu não sabia o que era. É uma instituição que luta pelo povo, mas como que era a gente não sabia. Aí viemos na Frente Nacional, fomos recebidos, conversamos, expomos o problema para eles. Bom, nós vamos visitar lá para ver toda essa história. Se nós se envolver, se nós entrando na questão de vocês, nós vamos envolver um deputado federal. Aí foram ver, só estava eu e o Diolino, outro colega, eu era bastante novo naquela época, falando um monte de coisa. Aí eles foram ver lá, foram lá na Vista Grande, que é o bairro que a gente vive. Aí lá reunimos, o pessoal se reuniu e passou a contar tudo isso que a gente está falando aqui, e mais coisa que eu falando é uma coisa, outro lembra de outros episódios e tantas outras coisas, né? Aí eles viram a situação, porque estava ali toda a comunidade reunida na escola e contando os episódios. O negócio é mais sério do que o que nós dois relatou. Aí a Frente Nacional tomou posição junto com a igreja. Né? O bispo regional de registro, da Diocese de Registro, também entrou na questão. Né? E foi a coisa andando de tal maneira que, inclusive, teve audiência lá. Teve uma mobilização grande, porque no município teve uma comunidade de 80 famílias, nós era 30 e poucas famílias, teve outra comunidade de 80 famílias, tudo caiçara ali, digamos assim, tudo paulista, não era pessoa que veio de outra região. As 80 famílias foram despejadas. Pessoal que morava há 80 anos naquele lugar, tinha roça de mandioca, de tudo que possa imaginar, de banana e tudo. O juiz do despejo para essa gente e saiu de férias. Despejou e saiu de férias. Esse mesmo juiz quis despejar nós lá. Batalhou, articulou. Mas só que nós não estávamos sozinhos. Que nessas 80 famílias, estavam aquele pessoal que as coisas estão acontecendo, mas ele não... Né? E no caso da Vista Grande, nós não estávamos sozinhos.
Nós estava com o apoio da Igreja Católica e da Frente Nacional. E a população que começou a ver a história e passou para o nosso lado, né? Então, que vem falando a Igreja Católica de Miracatu, a Diocese de Registro, você vê que além da paróquia, a Diocese também tomou corpo na questão, né? Foi uma coisa assim muito importante, porque nos deu suporte, coisa que nós não... Né? E esse juiz até, que despejou as 80 famílias do Bracinho, foi ver, ele tinha várias questões contra ele, né? E no dia ele brigou com o jornalista. Porque o jornalista estava entrevistando, e ele não gostou não, partiu para cima do jornalista dentro do fórum, né? E o jornalista pergunta para ele: quem é você? Ele falou: não interessa, você está tumultuando o serviço do fórum, isso nunca aconteceu aqui, ponha-se para fora. O jornalista disse: por isso mesmo posso te processar e te meter na cadeia. Ele ficou meio assustado assim, foi lá para dentro, pegou o telefone e começou a ligar para as delegacias. Aí começou a chegar a viatura de Toledo, de Juquiá, de Registro, daquela região. Naquela época, quem era o secretário era o Erasmo Dias. E as viaturas estavam com aqueles emblemas, o Erasmo estava candidato a deputado, chegava: estamos com Erasmo Dias. Ainda tinha propaganda do Erasmo Dias ainda, nas viaturas. E alguns daqueles policiais, quando chegou, o policiamento lá de Miracatu, Graco, inclusive o nome do policial, foi e grudou no jornalista. Ele falou: não, você não pode. Aí pegou uma identificação, apresentou, eles se afastaram. Porque achava que era uma pessoa qualquer, assim, também, quando viu que era um jornalista de peso, né, eles se afastaram. E dali nós fomos para o centro social da igreja, se reunimos lá e tal, e saiu muitas mensagens para São Paulo. Os jornais de São Paulo naquela época publicavam: juiz coage jornalista. Saiu na Folha de São Paulo. No dia estava a TV Bandeirante lá em Miracatu, estava a Folha de São Paulo, né? E esse jornalista era diretor dos jornalistas do Estado de São Paulo, na época, né? Bom, teve uma repercussão muito grande. E no outro dia foi uma correção no Fórum de Miracatu, acho que 12 juízes, um grupo de juízes foram lá, fez correção no Fórum de Miracatu. E encontrou muitas irregularidades, né? E o juiz foi afastado. Já tinha várias denúncias no tribunal aqui em São Paulo, mas esse episódio, como foi divulgado na imprensa, eles tentaram queimar processo, esconder coisa. Quando aquele grupo de juiz chega, foi um desespero neles lá, né? Porque tinha muita irregularidade. Esse juiz foi afastado, acho que ia ter preso. Eles meteram uma corda em volta do fórum, ficou muitos dias o fórum fechado assim, né? Então é um dos episódios que a nossa luta chegou nesse ponto aí, né? Aí foi no decorrer de vários... Meu pai foi julgado à revelia em Santos. Com o Ângelo Papalardo entrou com ação em Santos contra meu pai, usando o contrato que ele não arrumou, mas a alegação dele é que meu pai deixou de pagar arrendamento. E nós tínhamos um advogado que era o Dr. Joel, lá do sindicato de Juquiá, e ele prometeu para a gente que o processo estava resolvido. Mas nós foi julgado a revelia. Meu pai foi no dia da audiência, meu pai não compareceu, acreditando no que o advogado falava. Não, lá está tudo certo, já foi resolvido. E, no entanto, meu pai foi julgado a revelia em Santos. Com isso foi o despejo para ele, mais por causa disso, né? Aí tem outro colega com o mesmo tipo de contrato, que é Cornélio Pinto e Tecílio Pinto, eles têm esse contrato.
o Papalado entrou com ação parecida com essa do meu pai, para despejar ele, alegando falta de pagamento. Só que aí nós já tinha outro advogado, que era o Dr. Herbert Silva Bispo dos Reis, da Frente Nacional. Esse Herbert, eu vou falar um pouco dele porque é interessante. Um dia andando com ele na cidade, ele tinha visto, foi no fórum, aí ele falou: Zé, eu li todos os processos do Ângelo Papalado contra os poceiros, ele vai perder todos esses processos. Eu vi ele falando assim, mas, né? Vi aquilo que a cena de Santos lá, o meu pai ser julgado à revelia e aquela coisa toda. E foi dito e feito. Todos os processos que o Ângelo Papalado contra os poceiros, ele começou a perder todos. Todas as liminar que ele conseguia no Fórum de Miracatu, era caçada aqui no Tribunal em São Paulo. Aí eles, os advogados do Ângelo Papalado, naquela época, entram com uma ação no juiz, dizendo: Excelência, não dá atestado de pobreza para o pessoal da Vista Grande, que são ricos, essa gente. Finge de pobre, mas são ricos. Porque o advogado dele é um especialista. Um advogado desse não trabalha para pobre. O cara é um especialista que não tem na área. É claro que o juiz não foi nada do cara. Mas para ver a capacidade, que realmente era um especialista ele, no direito agrário, no direito trabalhista. Né? Mas a gente até perguntava para ele por que ele, com tanto conhecimento, tanta habilidade no campo do direito, advogava para pessoas simples, lavradores assim. Ele contou para nós que quando ele se formou lá na Bahia, que é um baiano inclusive, os primeiros clientes dele foi o lavrador, que ele, o pessoal dele tinha fazenda, se formou em direito. Um grupo de lavrador procurou ele, já conhecia ele da cidade, né? Doutor Herbert, o senhor se formou, nós tem essa questão, o que quer que o senhor pegue essa questão para nós, assim. Aí foi que ele prometeu: ó, vou fazer do meu direito, do meu conhecimento, a minha enxada. Ele é socialista, cristão socialista, né? E assim que ele estudou em colégio de padre, ele contava pra gente, né? E se formou. E o conhecimento dele realmente, olha, foi o que reverteu. E esse processo que o Papalado entrou contra o Cornélio, que era parecido com esse do meu pai por causa do contrato, ele poderia até despejar esse rapaz, mas teria que indenizar ele, que a indenização era maior do que a própria fazenda. Né? Porque ele queria despejar sem pagar nada. Né? Mas quando podia até despejar, mas quando tinha que primeiro pagar ele todos os direitos dele, indenizar ele. Bom, esse Dr. Herbert, ele trabalhou 1 ano com a gente lá. Né? Depois ele foi para Portugal fazer direito, que a esposa dele era fisioterapeuta, estudando na área de medicina, e ele no mundo do direito, lá em Coimbra. Depois que eles ficaram em Portugal 1 ano, não sei quanto tempo, mas eles vieram e nos visitou lá. Aí contou algumas coisas de Portugal, da Alemanha, que chegava o fim de semana, pegava o metrô, ia para Berlim, ia para Roma, enfim. Né? E na Alemanha, os alemães queriam contratar ele para ele ficar dando aula na Universidade Rural de Berlim. Né? Pela capacidade dele de... Pagava em marco, naquela época era um marco, o dinheiro alemão. Mas ele não deixava o Brasil. Né? Não aceitou. Veio embora. E tem o pessoal dele que tem fazenda na Bahia lá, né? Dr. Herbert Silva Bispo dos Reis. Isso ele deixou muita saudade na vista. Os agricultores gostam. É claro, o cara com uma capacidade dessa, defendendo os simples lavradores, né? E teve um ano, o ano 80,
O Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, esteve na Vista Grande. Esteve em Miracatu, em função da Vista Grande, desse caso aí. Quando ele se elegeu o Prêmio Nobel da Paz, esteve lá em Miracatu, reuniu com a comunidade, com a igreja, com o pessoal levando o apoio dele, trazendo o apoio dele para a nossa luta, né? Teve uma repercussão grande e tal na cidade. O Prêmio Nobel da Paz na cidade de Miracatu apoiando a Vista Grande. A Vista Grande é o nome do nosso bairro. Era a fazenda, que nós hoje é bairro porque cada um tem seu sítio, e é o bairro Vista Grande, né? Bom, o governo Montoro também entrou na nossa questão. Quer dizer, Igreja, Frente Nacional, o governo Montoro, quando ele ganhou, ele entrou na nossa questão. E para lá ele mandou uma equipe. Naquela época tinha a SUDELPA, que era um órgão vinculado à Secretaria do Interior. Essa equipe criou-se o GETAT da SUDELPA. Esse pessoal fez o primeiro mapa nosso lá da Vista Grande, né? Pessoal muito bom, veio do Rio de Janeiro, eles tinham um trabalho lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Aí veio para Miracatu, para a SUDELPA, até que a gente ficou de arrumar local para eles ficarem, arrumar uma escola nossa lá da Vista Grande. Eles ficaram na escola, né? E fez o mapa da Vista Grande, ficou dias e mais dias lá, abrindo picadão, com a turma tudo abrindo picadão, eles filmando e fotografando, fazendo o mapa, tudo, né? Isso no governo Montoro, né? Conversando com a doutora Cecília Della Torre, uma médica de Juquiá, que tinha um trabalho muito bom com toda a equipe médica, ela falou: Zé, tem grupos nossos que podem ajudar a comunidade, assim que nem a Vista Grande. Lá um dia eles me trouxeram a São Paulo, na SUDELPA, na superintendência da SUDELPA, e punhou o Raduan, Eduardo, não sei se conhece o Raduan, se conheceu ou se já ouviu falar, né? Eduardo Vieira Raduan, numa cadeira assim, põe outra cadeira assim, eu sentar de frente com o Raduan. Ele era INCRA, né? Oi? Acho que ele foi INCRA. Depois. É. Mas nessa época ele era o coordenador da SUDELPA. Morreu no acidente. Uhum. Aí eles fizeram uma roda grande assim, médicos, engenheiros da região. Aí falou: Zé, pede para ele o que você quiser. Aí ele sentou, deu tudo que deu. Zé, pode falar. Aí naquele momento eu falei para ele o seguinte: não deixe o nosso pessoal ser despejado. Que havia despejo em Sete Barras, em Piruíbe, todo canto. Você passava em algum lugar do bairro, via a casa cheia de bala, aquelas coisas tudo. Dava uma tristeza a gente ver essa coisa aí, nosso pessoal correndo o risco de sofrer tudo isso. Falei para ele: não deixa o nosso pessoal ser despejado. Aquele pessoal que estava em volta assim, um olha para o outro, outro olha para o outro. Aí ficou naquilo, terminou. Só foi isso que eu falei. Mas aí, o que acontece? Sim, porque a SUDELPA tinha todo o maquinário que você possa imaginar. Elas tinham um poderio muito grande. Mais do que as prefeituras do Vale Junto, não tinha o poderio da SUDELPA, né, que era um órgão do governo. Fazia ponte, fazia estrada, fazia escola, fazia um monte de coisa. Aí o que acontece? Eles mobilizou a SUDELPA e colocou o trem de Santos a registro para levar os poceiros de toda essa região. Todas essas áreas de conflito foi numa reunião que teria uma concentração de 10 a 15 mil pessoas naquela época. Estava previsto o governador Montoro estar nesse encontro. Ele não foi, mas estava secretário dele, os advogados, o GETAT da SUDELPA, que era um grupo de engenheiros, advogados e tal. E nesse dia eles lançaram o processo da Vista Grande. Processo de desapropriação da Vista Grande e da Fazenda Val Formoso, em Sete Barras. Esse processo tramitou
E o Sarney assinou o decreto da Vista Grande em razão desse processo. Quando chegou lá em Brasília, né, o processo. Então teve uma participação muito grande da SUDELPA, do GETAT da SUDELPA, né? Que inclusive foi uma conversa com a doutora Maria Cecília Della Torre, médica, que inclusive quase ela foi secretária da saúde do governo Quécia. Você vê né? Quase foi ali, o nome dela estava ali junto, ela quase sendo indicado, né? E o Raduan, ele era superintendente da SUDELPA, era do grupo deles, do Montoro, do pessoal todo. Depois ele foi presidente do INCRA. Depois disso ele subiu e morreu naquele acidente com o ministro do Desenvolvimento Agrário, que era o Freire, né, o Marcos. Né? Então naquele acidente o Zé morreu junto. O Marcos era o ministro e ele era o presidente nacional do INCRA. Isso. Isso de Carajás, eu acho. Foi em Carajás, eu acho. Acho que foi. Foi. Mas voltando um pouco atrás, um episódio que eu... Mas antes desse processo feito pela equipe do Montoro, teve outro processo de desapropriação da Vista Grande, que foi feito pelo Dr. Herbert Silva Bispo Reis, aquele que eu falei que os caras falaram que era advogado de rico, porque era um especialista. Ele entrou com um processo de desapropriação. Ele assinou o processo. Primeiro, ele conversou com a gente, com nós, né? No centro social da igreja. Eles disseram, gente, vamos entrar com o processo de uso campeão, né? Da Vista Grande. E tem duas formas de se entrar com esse processo. Ou individual ou coletivo. Se entrar individual, vai ficar pesado para vocês. Porque cada um vai arcar com isso, com mais aquilo. E também o interesse político da questão vai diminuir. Né? Porque hoje é o processo de fulano. Muitos vai, outros já tá, não sei o quê. Porque é só de fulano. Ou agora é outro processo só de fulano, individual, né? E tem o processo coletivo. Só que ainda não tem uma lei do coletivo ainda. Tem do individual, mas do coletivo ainda não tem uma lei ainda assim. Ele explicou tudo isso para nós. Mas tem um porém. Sendo um processo coletivo, mobiliza toda a comunidade e ninguém fica fora, porque o processo é coletivo. E se o juiz dá uma liminar ali, já abre jurisprudência no caso, porque um juiz pode fazer isso. Vocês, agora vai de vocês. Que é individual, que é coletivo. Aí deu várias explicações, aí o pessoal optou pelo coletivo. Não, vai pelo coletivo. Que todo mundo fica junto e tal, e tal, e tal. Ele fez o processo de uso campeão coletivo. Teve várias audiências e nenhum juiz votou contra. O juiz já estava quase dando a liminar a favor do coletivo. Até um juiz, primo do Família Quadro, do Jânio Quadros, chamou o Ângelo Papalardo, falou assim, Ângelo, vamos fazer um acordo para resolver o problema de uma vez? Porque, ó, a situação está assim, assim, assado. Tanto o senhor ganha como os poceiros ganham. Vamos eliminar aqui. Aí o Ângelo Papalardo falou para ele, comigo é o seguinte, ou tudo ou nada. Não tem nada de acordo, ou tudo ou nada. Bom, passou aí outra audiência, enfim. Só que aí, no decorrer do tempo, o doutor Herbert fez a viagem para Portugal, que eu estava contando, aí esse processo foi outros advogados que entrou. Só que os advogados que entrou, faltou habilidade e denunciou o fato dele ser coletivo, não ser individual. Porque disse que era uma falha técnica. Mas não era falha técnica porque foi discutido e se o juiz desse a liminar, abria jurisprudência no caso. Mas como os próprios advogados falaram, não, tem uma falha técnica aqui, porque não tem lei de coletivo. Aí o juiz bateu, encerrou o processo, foi anulado.
Mas esse processo, o Denis de Oliveira, um engenheiro que tinha em Miracatu, a esposa dele era engenheira da Casa da Agricultura e ele engenheiro do Banespa. E dava aula também no ginásio lá em Juquiá. Aí ele foi trabalhar na DIRA em registro, depois foi trabalhar em Brasília, lá no INCRA, na época do governo Sarney. Esse processo que o Dr. Herbert fez, ele foi até Brasília. Ele mostrou, levou na nossa escola e mostrou aonde esse processo tramitou. E depois de volta foi parar na DIRA, né? Mas ó, teve um parecer do coordenador da SUDELPA, que era o Ernesto Correia, superintendente da SUDELPA naquela época da ditadura militar. Ele deu um parecer favorável ao processo. Aqui em São Paulo, várias autoridades deu pareceres favoráveis, ninguém deu contra. Aí ele foi para Brasília, chegou lá, morreu na mão do Paulo Iocota, que era o presidente do INCRA. E foi o que deu a parecer contrário. Aí o processo voltou e foi parar na DIRA de registro, que é a divisão de agricultura do Vale, né? Aí foi lá, o engenheiro pegou e trouxe para nós ver. Parecer de todas as autoridades favorável, chegou na mão do Paulo Iocota, que era o presidente do INCRA naquela época, votou contra. Parecia contra, aí o processo voltou. Então, quem fez foi o Dr. Herbert. Ele assinou e o Dr. José Pancotti, que era advogado da FETAESP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo. Inclusive, hoje ele é juiz, né? Era Dr. Pancotti. Que esse Dr. Herbert, ele trabalhava na Federação em Salvador. Veio para São Paulo trabalhar na federação aqui de São Paulo, que é a FETAESP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, e lá ficou conhecendo o Dr. José Pancotti. O José Pancotti tinha aquele estilo Sérgio Reis, grandão, vermelho que nem o Sérgio Reis. Advogado, e no dia de assinar o processo, eles foram assinar lá em Miracatu, no Centro Social da igreja, que reuniu todo mundo, deu várias explicações, como seria o trâmite do processo. O Dr. Herbert assinou e o Dr. Pancotti assinou esse processo. Frente Nacional e FETAESP de São Paulo. Teve toda essa tramitação, só foi morrer na mão do Paulo Iocota, aí ele voltou e foi parar na DIRA em registro, o arquivo dele, né? Pode continuar normal. Aí depois disso é que veio o processo do Montoro, né? Esse processo que a doutora Cecília Della Torre trouxe falar com o Raduan, a gente fala, não deixa o nosso pessoal ser despejado, aí a reunião lá em registro, aí eles lançam o processo de desapropriação da Vista Grande e da Valformosa. Então o segundo processo foi esse. E aí correu, o Sarney depois assinou o decreto da Vista Grande. O Montoro deu as 2 ou 3 ligações para ele assinar, ele assinou o decreto da Vista Grande. Em 2010, a Justiça Federal emitiu o INCRA na posse da Vista Grande. Porque tinha um decreto. Nós estávamos brindados pelo decreto do Sarney, a área federal e tal, mas só que a Justiça Federal faltava dar emissão de posse do INCRA. Quer dizer, em 2010, o que aconteceu? A Justiça Federal foi lá e emitiu o INCRA na posse da Vista Grande. Daí para cá está se discutindo uma série de coisas, né? O assentamento, isso e aquilo e tal, né? Olha, a situação legal em 2010, porque foi feita uma série de levantamentos. Como a Vista Grande, a história dela é antiga, né? Já não cai como um assentamento tradicional desse formato de assentamento, porque lá o pessoal construiu muita coisa. Nesse decorrer de tempo, teve projeto daqui, projeto da acolá, várias, e o pessoal trabalhando, edificando, né? Porque quando nós chegamos na Vista Grande, não tinha escola. A primeira escolinha nossa foi de pau a pique. Barreada de pau a pique e tal, né? Hoje tem uma escola que é um colégio, né? Naquela época não tinha ônibus, linha de ônibus, não tinha nada disso.
A gente esqueceu de falar dessas coisas tudo primeiro, né? Falando, normal. Lá não tinha ônibus quando nós fomos para Vista Grande, né? Carro para ir lá tinha que ser jipão encorrentado. Jipão de escola. Depois a gente foi crescendo e a comunidade fez uma escola de pau a pique. Que uma professora de Miracatu foi lá e falou, não, vim dar aula numa escola dessa. Aí um professor de Iguape, o nome dele Marcos, foi o primeiro professor que foi dar aula lá. Essa escolinha de pau a pique, ele foi lá e começou a funcionar a escola. Professor Marcos, de Iguape. Aí outros professores foram, tal, até fazer uma escola melhor de broco, de alvenaria. No ano 80, numa operação aciso do Exército, uma divisão do Exército teve lá, indicação de uma professora, de uma diretora de escola, dona Hilda, né? Ela indicou, num encontro lá de reunião com o pessoal, na operação aciso, ela indicou a Vista Grande para o Exército fazer um trabalho lá. Aí foi 20 soldados, um tenente, um sargento, um cabo, enfim. Nós tínhamos um pedreiro nosso e eles tinham um pedreiro deles. Aí fizemos um galpão grande atrás da escola, ampliando o tamanho da escola, né? Para fazer merenda, as crianças ali e tal. Isso foi no ano 80, a Operação Aciso. E com isso o pessoal foi trabalhando, fazendo uma coisa e outra. E foi crescendo o bairro e melhorando o bairro. Hoje tem ônibus, que a gente não tinha. Luz também não tinha, né? Hoje tem luz que o pessoal levou através. Antes lutamos para levar luz até o centro comunitário nosso. A vereadora Deia fez um projetinho para levar luz até a nossa escola, até o centro comunitário. Um fio de luz, né? Já foi uma luz no centro comunitário, né? E que era difícil a luz chegar lá. Aí vamos correr atrás de luz, batalha daqui, batalha daquela. Tivemos uma reunião com o Samuel, ele não era deputado na época. Ele era um dos gerentes da Sabesp de Juquiá. E o secretário de Energia de São Paulo, que era o Goldman, na época. Aí eles falavam que ia fazer um projeto para eletrificar o Vale do Ribeira, que nem Raposa ia dormir. Aí eles criaram aquele projeto Luz da Terra. Só que esse projeto Luz da Terra, para quem não tinha luz, era alguma coisa. Mas nós solicitamos a energia 220, não foi energia 220, era 110. E um poste para 10 ou mais propriedade. Um poste aqui com transformador para... Quando ligava o chuveiro, a luz arriava. Ainda tinha que pagar a luz com mais uma taxa do poste, do transformador. Era tudo pago. Então muita gente penou. Bom, aí surgiu o projeto Luz para Todos. Aí encaminhamos documentos, uma coisa e outra. Desde é Lula. É Lula e Dilma. Esse projeto, sim. Põe a luz 220 para o pessoal e cada propriedade é um transformador. E você não paga os transformadores, todos os serviços, é o governo federal. Você paga a luz que você usa. Aí sim, deu uma... né? Mas isso aí não foi o INCRA. Foi toda... né? E as moradias que o pessoal está... Lá não foi o INCRA que fez também, não foi. Foi o pessoal que fizeram. Eu quero ir no banheiro. Nós se reunia lá na Vista Grande, na casa de amigo. Um dia era na casa de fulano, na casa de outro, né? E assim nós se reunia. E também na escola, né? E se reunia no Centro Social da Igreja Católica, em Miracatu. Nós tínhamos espaço para se reunir. Porque toda a comunidade se reunia junto, né?
tinha um objetivo comum que era nos defender, buscar justiça para a questão Vista Grande, né? Então nós se reunia, né? Um dia era na casa de um, na casa de outro, se reunia no mutirão fazendo serviço, se reunia lá mesmo na roça, sentava e discutia os problemas. E às vezes vinha para São Paulo, para a Frente Nacional, viemos muitas vezes para a Frente Nacional dos Trabalhadores, né? Que era a instituição que nos deu suporte jurídico, né? Que eu falei, o Dr. Herbert, ele foi através da Frente Nacional, como tanto outros advogados, como o Passetti, o Dr. Pedro de Almeida Prado, já esteve lá na Miracatu vendo a questão nossa, né? O Dr. Ivo, a doutora Maria Grégio, então um colegiado de advogados, que é a Frente Nacional dos Trabalhadores bancou para dar sustentabilidade à nossa luta, né? Então nós vinha se reunia onde fosse necessário. Muitas vezes viemos no INCRA. Nós vinha 1, 2 ônibus de pessoas lá lotado, né? Quando nós chegava no INCRA naquela época, que nós falava das nossas reivindicações, nossos direitos para o pessoal do INCRA, e eles diziam o seguinte: aqui em São Paulo não tem mais terra para lavrador, não tem mais terra para poceiro, esquece disso. As terras estão tudo ocupadas pelos latifundiários e tal, não tem terra para lavrador. Agora sim, vocês têm cara de homem amazônico. Aí naquilo nós já contradizemos, nossa Amazônia é a Vista Grande. Eles baixavam a cabeça, porque eles queriam levar nós para a Amazônia, né? Muitas das vezes ele falava isso para nós. Vocês têm cara de homem amazônico. Nós falávamos, nossa Amazônia é a Vista Grande. Eles baixavam a cabeça. E assim foi, né? Até quando o Sarney assinou o decreto da Vista Grande, com sugestão do governo Montoro, aí mudou. O INCRA já passou até outra posição, né? Mas o que é o decreto? Qual o teor do decreto? Vocês são o quê? Ele fez o decreto para a Vista Grande ser uma área para reforma agrária, né? Para fim social de reforma agrária. Aí o Papalardo ficou fora da conversa. E ele continuou, porque era um grupo de italianos que não aceitava isso, né? Não. O governo faz um decreto. Fez o decreto. A interesse social. Uhum. Aí você não tem mais nenhuma relação com o Papalardo, ou continua tendo relação com o Papalardo? Não tinha relação com ele, né? Nós já estávamos na briga de distância. E nós reivindicava, quer dizer, quando o Dr. Herbert fez o primeiro processo de desapropriação, é que nós já estávamos buscando o INCA para estar junto com a gente. Aí o segundo processo, que é do governo Montoro, aí trouxe o INCA para nosso grupo. Aí passou a ser Igreja, Frente Nacional, a GETAT da Sudelpa e o INCRA, né? E também o PROTE. Teve outra organização que entrou na nossa luta também, o PROTE, que ela tem uma ligação com a PUC, né? E as universidades francesas. Então o PROTE foi bom lembrar, porque o PROTE ele financiou, inclusive, máquinas para trabalhar lá na Vista Grande, máquina de terraplanagem, trator, fazer estrada, né? O pessoal procurou um japonês lá de Miracatu, Antônio Tuzino, ele tinha trator fazer estrada, essas coisas, ele falou, não faço porque eu não tenho esse pique aí, porque lá é uma luta, área de conflito, prestigiosa e tal. Mas tem um amigo meu japonês lá de registro que ele faz, ele topa. Está junto com vocês, embora área de conflito, mas ele topa. Um tal de Marcelo. Esse japonês veio com as máquinas dele e fazer 10 horas de máquina para cada poceiro. Estrada, abrir estrada. E o Prote aqui em São Paulo que pagava eles. Acertava o japonês lá, dono das máquinas. Então teve essa atuação do Prote,
né? E também o suporte político, que em situações difíceis aí eles estavam juntos também, passou a atuar junto. Então veio que foi uma escala, Igreja, Frente Nacional, Getati da Sudelpa, né? E chegou o governo Montoro, que a Sudelpa também era dele, aí o Proté. Né? Durante a visita do Papa, daquele Papa polonês, se não me engano foi ele, que teve ao Brasil, 80. a BBC de Londres esteve lá na Vista Grande, fazendo cobertura, dando uma reportagem sobre a questão Vista Grande. E os jornais publicaram da seguinte maneira: a Vista Grande é foco na BBC de Londres. Eles levaram 8 táxis para levar as coisas dele lá em cima. Né? Então, ela teve toda essa dimensão de cobertura jornalística, enfim. Né? A Tribuna de Santos, que era a tribuna do Vale do Ribeira, passou a cobrir a Vista Grande, dar um destaque. Voltar no tempo. Porque aquela discussão do fórum lá em Miracatu, quando o juiz brigou com o jornalista, e os jornais publicou o juiz coage jornalista, o Estado de São Paulo tinha um repórter na cidade que ele perdeu o emprego dele porque ele não sabia e, no fim, o Estadão queria, né? Estava a Bandeirante, estava a Folha de São Paulo em Miracatu e o Estadão ficou fora, né? Aí esse repórter perdeu o emprego dele, João Nascimento. Um cara muito legal. Ele mesmo que contou para mim. Né? Sabe que é aquele movimento aí do dia da audiência? Como ele estava fora da cidade e não passou nada para o Estadão demitiu ele, né? E a Tribuna de Santos passou a cobrir a história da Vista Grande. Né? Então a Tribuna de Santos, a Tribuna do Ribeira, aquela sucursal, né? Eles têm muita matéria a respeito da Vista Grande. E mais para frente, o Exército teve lá umas 3 vezes lá em cima na Vista Grande. Por causa da problemática. Tá. Lá um dia subiu uns 50 polícia na Vista Grande. E ia junto um monte de jagunço e aquele pessoal todo. Aí num bairro vizinho o pessoal falava é despejo da Vista Grande. Naquela época tinha uma família que estava com uns 10 alqueires de mata derrubado, mata virgem. Né? Aí o pessoal falava, vai ser despejo da Vista Grande. Não falava outra coisa, era despejo. Como eu estava no meio do caminho, uma família que apoiava nós, família de Poceiro também, mas pessoal muito boa. Eu vendo aquele movimento, falei para um dos amigos que nos fosse até Miracatu. Aí naquilo descemos para Miracatu. Eles tinham uma Brasília, fomos para Miracatu. Eu cheguei no centro de saúde de Miracatu e falei com a enfermeira-chefe, que era Meire, né? Uma moça lá de Lorena. Ela é chefe de enfermagem da saúde. Meire, posso fazer da sua sala um quartel-general aqui? Ela falou, à vontade, era umas 11 horas mais ou menos. Fui almoçar e deixei o telefone à disposição, a gente usou. Liguei para a Frente Nacional, liguei para o Getati da Sudelpa e ligamos para o Proté. E passamos toda a história, aquele monte de polícia, naquela época, né, não tinha saído o decreto do Sarney ainda, não tinha. Aí o que acontece? A Frente Nacional reuniu com o governo Montoro, aqui o pessoal da Sudelpa também se posicionou, né? E o pessoal do Proté. Isso deu uma repercussão grande aqui dentro de São Paulo e saiu ordem daqui para eles suspenderem essa operação lá e vir e descer a serra. Eles desceram. Inclusive, quando eu voltei para
Mas a operação era com vocês ou com a família que estava desmatando? Eu não entendi. Era com a Vista Grande, mas eles iam aproveitar e despejar a Vista Grande. Tava todo um conluio por trás, né? E não dava outra coisa. E todo mundo falava a respeito. A gente ligou para aqui para São Paulo, e eles deram ordem para que eles descessem. Porque para subir lá é uma área conflituosa, tinha que ter o pessoal de São Paulo, as grandes autoridades, sabendo, porque eles estavam acompanhando a história e ficar sem saber só um conluio lá embaixo, feito lá na Miracatu e Registro. Mas quem mandou esse pessoal lá? Por trás estava o Ângelo Papalado, estava Jagunçada, estava um monte de... né? Aí eles desceram. Só que aí eles encontrou com a gente no caminho, nós ia subindo com um caminhão, Vista Grande nessa época tinha um Mercedes, que comprou através da Igreja Católica. Foi o Ceres lá da Itália que financiou esse caminhão. Você já ouviu falar no Ceres, que é um organismo da Igreja Católica. Então, esse Mercedes ia descendo para fazer a ligação para Caimmiracatu. No meio do caminho, nós se encontramos, nós estávamos subindo com a Brasília. Falei, São Paulo já está sabendo. Manobrou o caminhão e subimos. Né? O pessoal estava reunido lá já no centro comunitário discutindo essa questão. E eles não puderam fazer nada. O que eles iam fazer já estava dividindo o pessoal lá e distribuindo lá dentro da Vista Grande vários pontos, tomando posição. Era um monte de polícia e um monte de jagunço também. Mas eles ficou sem entender o porquê que São Paulo estava sabendo, se lá não tinha telefone, não tinha meios de comunicação assim, o que estava acontecendo? Que tinha um aparelho subversivo implantado no centro da Vista Grande que falava com o mundo. Porque eles fizeram negócios em segredo para ninguém ficar sabendo e que o mundo estava sabendo. Né? Aí pegou o prefeito da época e fizeram um documento para o Exército que investigar que aqui tinha, lá dentro tinha um sistema que nem eles, muito avançado. E que podia que o pessoal era amado, além de comunicação das mais sofisticadas, que podia falar com o mundo. E um pessoal que estava fortemente armado lá e não sei o que mais. O Exército subiu. Os 4 tanques de guerra, ou foi 6, foi um total lá. Subiu lá. Com aqueles aparelhos caçando, com quem estava caçando ouro, né? Todo canto eles estavam nas escolas, nos postinhos. Chegou lá, não encontrou nada. Um pessoal de enxada, né? Carpindo, roçando. Ele esteve reunido no centro comunitário com o pessoal, o general foi lá, conversou com o pessoal e viu outra realidade que não era aquilo que eles estavam no documento. Aí o pessoal, inclusive depois levaram até um médico do Exército para extrair dente, fazer tratamento das crianças, do menino da escola e tal. O quadro foi totalmente diferente do que eles esperavam, né? Aí o pessoal falou assim, o prefeito, como o prefeito estava no meio e adoçou o documento, o prefeito promete a nossa estrada não pedregulha. Aqui para subir no centro, está vendo como que está a estrada? Não tem pedra. Ele já prometeu, né? Aí o general pegou, fez um bilhete, deu para o soldado foi lá na prefeitura, só via caminhão da prefeitura carregado de pedra subindo. Subindo. Então foi mais um dos episódios da Vista Grande, né? Aí quem estava fora olhando para ver se o pessoal estava sendo despejado, falou, oxe, só está vendo caminhão de pedra subindo lá para a Vista Grande agora, né? Então teve esses episódios assim. Fora a Operação Aceso, foi uma diretora, mãe da doutora Tânia, inclusive, que foi uma advogada nossa, inclusive. A doutora Tânia, hoje é promotora essa moça. A mãe dela, que era diretora de escola, uma professora humana, socialista, que falou, tem uma comunidade lá que batalha, o pessoal unido, muita gente assim, assado, e o Exército, dá para vocês fazer a operação lá, trabalhar junto com eles lá, fazer, até ampliar a escola lá. Foi o que foi feito. A operação assim dos anos 80. Pessoal do Forte de Itaipu de Santos.
O tenente Alonso, não esqueço o nome do tenente. Tenente Alonso que estava comandando o batalhão, né? E então nós reunia, que não falei, na casa de um, na casa de outro. Dependendo, estava todo mundo junto em mutirão, ali já reunia, discutia algumas coisas, né? E teve uma época que um amigo nosso, o Jagunço, cortou. Encontrou um companheiro nosso e cortou. E quis degolar ele, deu uma facada, ele cortou a mão dele, que levou a mão para assim, cortou a mão e cortou o rosto dele e os olhos, ele não fechava os olhos. Teve que fazer cirurgia para fechar tudo esse lado do José Pascoal da Costa, né? Mas, graças a Deus, né, o pessoal não usou arma contra esse pessoal, não. Quer dizer, o nosso pessoal. Que se deixasse, alguns até usavam, né? Mas só que a orientação nossa é evitar. Vocês tiveram alguma conversa com a frente sobre isso, de concepção, de pensar como reagir? Se já era a índole nossa, da maioria nossa, salvo os alguns, que é claro que a gente tinha que estar controlando para não extrapolar, a Frente Nacional, a Igreja Católica, né, teve esse papel de... Como nós tínhamos esse suporte, não haveria necessidade de nós instrumentalizar com violência, né? Nós vimos que a força da pacífica, mas que contínua, né? É exemplo de Mahatma Gandhi, é exemplo de Martin Luther King, e no fim a gente vai conhecendo essas histórias todas e vai se firmando. Foi o que aconteceu na Vista Grande, uma luta pacífica em tempo, que um pessoal que era unido, né? Disposto a enfrentar, não tinha medo, enfrentava os problemas, mas não usou de violência. Porque ali no Paraíso, lá em Tiguçu, em Piruíbe, você vê, teve mais de 15 mortes, poceiros lá com jagunçada, aquele negócio todo. 7 Barra teve morte, em vários lugares. Mas na Vista Grande não teve isso aí. Porque seguramos e optamos por uma luta não violenta. Justiça e não violência. Então tivemos muitas vezes em São Paulo, no INCRA, em outros órgãos, Secretaria da Agricultura, enfim, reivindicando os nossos direitos, né, mas com o suporte da Frente Nacional. E tinha o suporte da igreja. Então isso, uma vez também levamos uma base de 5.000 pessoas para o centro de Miracatu ali. Fizemos um comício, em cima, aí já tinha um caminhãozinho, um F600 de um colega nosso lá, e o palanque foi em cima desse F600, onde participou o deputado Rubens Lara, que era um deputado bastante atuante, na época da Irma Passoni, tinha um vereador aqui de São Paulo, Marco Sintra, ele participou. Só que aí toda a comunidade católica do Vale do Ribeira tinha representante ali, né? Representante de Cajati, de Eldorado, de Registro, de Juquiá, enfim, né? Foi um comício muito bonito, uma falácia muito boa em defesa da Vista Grande. E fizemos passeata na cidade, né? Aí eu quero falar, tem a mãe do deputado Samuel participou. Samuel? Que foi deputado do PSDB. A mãe dela, na época, era vereadora, diretora de escola. Ela participou aqui da Igreja Católica. Samuel o quê? Samuel, Samuel Moreira. Samuel Moreira. Ele foi deputado estadual e federal, né? É a mãe dele. Sempre esteve do nosso lado, da Vista Grande, né? Sempre apoia a Vista Grande, sempre se coloca à disposição da Vista Grande. Então, mas faz parte do Conselho da Igreja Católica de Miracatu, né? Mas como ela foi uma autoridade, chegou a ser prefeita de Miracatu, para não falar, Roberto Villanova, Cristina Villanova, que era médicos, esses são os médicos, né? Cecília Della Torre, o Tunico, que chegou a ser prefeito de... o pessoal ligado ao Montoro. Todo esse pessoal ligado ao governo Montoro, né? Então, Frente da Igreja, Frente Nacional, Sudelpa, foi e chegou o Proté, né?
que eu falei que pagou aquela máquina do japonês lá para fazer um trabalho. Quantas famílias ou quantos sitiantes estão ali nessas dezenas de anos? Quanto era inicialmente, quantos ficaram? Um bocado já morreram. Não, me dá um número qualquer. Oi? Me dá um número, 5, 10, 200, você acha um número Não qualquer. multiplicou, porque aí tem os filhos, tem os netos. Não, então, quanto era no começo, mais ou menos? Me dá uma ideia de números. Fala, ó, nós éramos no começo mais ou menos tantos. Era 30 e poucas famílias. Né? Na época, era quando começou. 32 famílias, depois foi ampliado. Por causa... No foco era em torno de 40 pessoas, quando o negócio pegou fogo mesmo, assim, né? Mas no começo era 32 famílias. Né? Hoje, estamos a base de 400. Famílias. Uhum. E qual o tamanho da área em disputa? Ou daquela do Sarney, qual o tamanho da área? Dá uns 3.000 hectares por aí, 5.000 hectares, em torno disso. De 3 a 5.000 hectares, né? Estou ouvindo. Oi? Como é que está seu horário? Tem mais um minutinho? Sem sair. Eu tenho sim, 10 Tem minutos. não, tranquilo, vamos deixar ele falar. Hoje cresceu, a comunidade cresceu bastante, né? Eu trouxe alguns papéis, alguns documentos, não sei se... A gente vai ver depois. Uhum. Em Sombando, o sistema elétrico que foi fundamentado no governo Lula com o projeto Luz para Todos, né? Teve um projeto, voltando também a falar em projeto, mas antes do INCRA estar lá dentro, teve um projeto, nós tínhamos duas associações, Associação de Roças Comunitárias e Associação Alternativa. A Associação de Roças Comunitária e Alternativa fez um projeto para piscicultura, junto ao BNDES. Então, juntou as nossas associações com a Secretaria da Agricultura, apoio da Frente Nacional, e fez esse projeto para piscicultura. E aqui em Diadema tinha uma cooperativa de alimentos que já ficava com a produção do peixe. Né? Foi aprovado o projeto, o engenheiro era o engenheiro Jeová, que estava trabalhando no projeto. E como nós criou duas comissões, uma para estar vendo o negócio do projeto do peixe e uma para estar vendo o projeto do INCRA. Eu fiquei do INCRA. Uma estava correndo com o negócio do peixe, eu estou correndo com o negócio do INCRA. Depois de tudo aprovado, eu estava vibrando, porque, nossa, peixe, você tem uma produção de peixe, acho fantástico. Mas a comissão que ficou com o peixe, depois de aprovado o projeto, mudou para banana. E você vê que o projeto de peixe, ele vinha inteiro. Vinha todo ele inteirinho. Fazer as represas, os tanques, tinha todo o apetrecho de pesca e comprar um caminhão, um furgão para transportar o peixe. Né? E a cooperativa de alimentos, que já fornecia 15.000 marmitas por dia, era a nossa primeira cliente. Mas a comissão mudou para banana. O BNDES aceitou a mudança para banana. Só que aí dividiu o projeto em duas parcelas. Veio a primeira parcela, aí a comunidade, metade da comunidade pegou a primeira parcela e o outro ficou para a segunda parcela. Só que na mudança na divisão desse projeto, houve uma pequena falha que demandou uns 2 meses para acertar lá e o engenheiro mexer e tal e funcionar. Aí a Caixa, o BNDES anunciou para nós que a segunda parcela estava sendo depositada na nossa Caixa, que era o banco que representava o BNDES. Fomos na nossa Caixa em Toledo, fizemos a ficha,
Só que naquela semana a Zélia Cardoso mais Cola. o Colo sumiu com a segunda parcela, né? Mas aqueles que pegaram a primeira parcela, investiu nos bananais, na propriedade, subiu. Só que aqueles que ficam na segunda parcela, você vai encontrar a comunidade nisso assim, 2 níveis. Que teve esse projeto, era um projeto grande, né? Bom, aí eu entrei na Aquaju. Gostava tanto de peixe, gosto, e meu sonho um dia é criar peixe. Eu entrei na Aquaju. A Aquaju é a Associação dos Aquacultores de Juquiá. Que eles, depois dessa ideia nossa cá, eles começaram a criar peixe em Juquiá. Fundaram a Aquaju, a Associação dos Aquacultores de Juquiá. Eu me filiei à Aquaju. Só que eu ia lá e pagava mensalidade, quando eu andava na lista, meu nome estava lá embaixo, aquele monte de fazendeiro, aqueles caras lá em cima. Eu digo, quando que a máquina vai lá no sítio? Não posso fazer meu serviço. Eu só estava gastando dinheiro por mês pagando mensalidade, achei difícil, aí desisti. Mas o presidente da Aquaju, que era Ademir, se não me engano era Ademir o nome dele, ele tinha sogro, tinha fazenda de gado, de banana, essas coisas todas. Ele cansou de falar para mim, Crisóstomo, não tem outra cultura melhor do que peixe. Nós aqui em Juquiá estamos faturando mesmo. Não tem banana, não tem gado, não tem isso. Peixe está dando de 10-0 nas outras culturas. Eles vendiam para o Carrefour, vendiam para vários supermercados grandes e realmente dava faturando. E o pessoal naquelas fazendas começou a fazer represa, a fazer um monte de coisa. O deputado Arnaldo Jardim deu uma máquina... Começa com o deputado. De novo, o deputado. Fala, o deputado... O deputado Arnaldo Jardim deu uma máquina para a Aquaju, para fazer tanque, represa, essas coisas, né? Mas quando eu olhava na lista, meu nome estava lá, é uma lista enorme, estava lá embaixo o meu nome, porque, né, eu sou de Miracatu, Poceiro, e o pessoal lá de Juquiá, os fazendeiros, tudo estava... Eu digo, nunca uma máquina dessa, até chegar lá, vai ser difícil. Eu desisti da Aquaju. Mas, só para vocês terem uma ideia, teve uma reunião na Câmara de Miracatu, uns 2 anos atrás, nesse governo que saiu aí. Aí teve porque o pessoal anunciou, Zé, vai ter o secretário da Pesca, vai estar em Juquiá, aliás, na Câmara de Miracatu, e tem um projeto de pesca, não sei o que, ele vai estar... Pensei que era o secretário aqui de São Paulo. Aí fui e era o secretário nacional da Pesca. Quer dizer, os caras acabou com o Ministério da Pesca, mas o secretário tem status de ministro. Falando lá que viajou para Israel, que lá os caras têm fábrica de peixe, isso e aquilo. Aí o presidente do sindicato de Miracatu, do Sindicato Rural de Miracatu, que é um grande fazendeiro, tem fazenda lá em Juquiá e criou muito peixe, fazenda de gado, de peixe, de pão, de tudo que ele tem, fazenda de todo tipo, que é o Tico Bala. Ele fez um relato seguinte, que uma fazenda do pai dele lá em Juquiá, ele falou, vamos investir em peixe. E aí foi o que eles fizeram, investiram em peixe, fez vários tanques, represa, eles ganharam tanto dinheiro, ele falou nessa reunião, ganhou tanto dinheiro, eles esqueceram de agregar valores ao peixe. Era só produzir e vender, produzindo e vendendo, e ganhava muito dinheiro. E dólar, inclusive. Só que aí, os outros lugares que não tinham peixe, o interior de São Paulo e outros lugares, começou a criar peixe e investir melhor. Montar fábrica para apurar o couro do peixe, a escama do peixe, fazer filé do peixe, criar levinos. E lá em Juquiá só pensavam em criar o peixe. Então eles perderam o mercado e espaço para outras regiões. Mas estava querendo voltar a investir e montar uma fábrica, um instituto para estudar o peixe em Juquiá. Estava com essas ideias. Aí foi que eu estava lembrando tudo isso na minha cabeça, quer dizer, nós na Vista Grande seríamos pioneiros em peixe. Não tinha em Juquiá, não tinha em Eldorado. Essa uma que mudou para banana, nós seríamos pioneiros. Tá. Como é que você se define como uma pessoa de formação cristã? Como é que é a sua formação?
Sou cristão, sou católico. E o que as ideias, vamos dizer, cristãs, vocês que, por sorte, a diocese ajudou, o padre local ajudou, e teve a Frente Nacional do Trabalho. Isso foi para você uma evolução natural do seu pensamento, de ter um evangelho social? Como que é isso? Sim, é o que a gente acha, pensa também, né? A teologia da libertação é o caminho, eu vejo. Porque se você vai olhar assim, o cristianismo, se fosse seguir mesmo o cristianismo, quando o Cristo ensina o Pai Nosso, para mim aquilo ali é uma súmula que já diz tudo. É o que diz o Pai Nosso, né? Que o reino de Deus se faz presente aqui. Quer dizer, a gente que é cristão, né? Bom, falando nisso, quando a Sudelpa, o governo Montoro levou a equipe dele para Miracatu, o Jeitate da Sudelpa, né? Tivemos uma reunião no Centro Social da Igreja para apoiar, se apoia mais Frente Nacional, mas tem o pessoal do Jeitate, nós falamos, venha mais para ajudar nós, o governo Montoro, venha também o governo Montoro. Precisava de um aval da comunidade agrícola, né? Aí nós demos esse aval, eles passaram a atuar na Vista Grande, fazer o levantamento. Aí quando ele chegou, a gente levou ele em diversos lugares lá, quando ele chegou na nossa posse, o Fausto Pires de Campo, ele levou falou, Zé, que gente é você, cara? Se fosse outra pessoa, o primeiro lugar que trazia era na sua posse, porque uma posse dessa aqui, poxa, foi todo lugar, deixou para a última. Porque a gente tinha uma plantação de palmito, plantação de eucalipto não, de pinho, araucária. Abacate, tinha mais de 1000 pés de abacate. Só que isso aí, o pessoal, o jagunço do Papalado, cortou os abacates. Mas viu o cepo deles, eles ainda... Fausto fez foto desses abacateiros, Fausto Pires de Campos. Foi ele perguntou, que a gente deixou para de último uma posse dessa? E diante de uma outra planta que a gente... Né, ele falou, você vai... Aí quando eles criaram a Secretaria do Meio Ambiente, ele falou, você vem trabalhar com a gente. Você é um ambientalista nato. Mas é uma coisa que já está na... Porque muita gente fala, se fosse japonês, foi o japonês que ensinou, alguém ensinou, foi engenheiro. Não, a gente não faz assim, tipo, por natureza da gente. Então, quando eu falo assim do cristianismo, então, defender o meio ambiente, ter o mínimo de visão humanista, eu acho que é coisa do cristão. Eu penso assim, né? Não sei se é porque eu nasci em família católica e acredito, né? Então, eu vejo a coisa por aí. A teologia da libertação, que eu vejo, tem movimentos católicos que já contradiz a teologia da libertação. Eu defendo a teologia da libertação. Cristo não era escravizador, ele era libertador. Como não defender a teologia da libertação? Né? E o Pai Nosso, para mim, é uma súmula que já diz muita coisa. Foi um fator, a unidade no nosso bairro, da nossa comunidade, foi fundamental. Né? Um grupo de pessoas vindo de Minas Gerais, muito ativo. Pessoas simples, né? Mas com energia, trabalhadores, mas também lutadores pelos seus direitos. Né? Tanto é que um dia nós estávamos reunidos, nesse dia estava o doutor Emanuel da Frente Nacional, então, alguns companheiros da Frente Nacional, nós indicou para estar discutindo algum despejo que estava ameaçando a Vista Grande, e coincidiu de um oficial de justiça estar chegando com uma liminar. Aí nós questionamos e tal, né? Aí ele baixou a cabeça e falou, vou te dizer uma coisa para vocês.
vocês têm outra visão de mundo. É um grupo de trabalhadores que são unidos. Não é fácil para... A Justiça de Miracatu não é fácil para desalojar vocês, que nem acontece por aí afora. Porque vocês são unidos. Primeiro passo, vocês são unidos e têm visão política. Vocês têm visão política. Aí tem pessoas por aí afora que têm uma série de direitos e tal, mas não tem visão nenhuma. São um pessoal assim que nem eu vou contar uma história para vocês. Ele contou isso. Né? Lá no Bracinho, as 80 famílias que o juiz Reginaldo Esbriça mandou despejar, eu com 2 polícias despejei as 80 famílias. Eu com 2 polícias, ele falou. Fazer o seguinte, porque vocês aqui não é assim, vocês é diferente. Eu chegava numa casa, num sítio daquele, e me apresentava como oficial de justiça, e que estava eliminado aqui, eliminado o juiz. Vou despejar aquele sítio lá. Quero que vocês nos ajudem aqui. Diz que aquele pessoal matava frango, matava porco, fazia churrascada para eles e ajudava a despejar aquele sítio. A serviço da justiça, olha que coisa. Despejava aquele, passava para outro, usava do mesmo artifício. Sou oficial de justiça, estou representando a justiça, assim, assado, aqui está um liminar. Vou despejar aquele sítio. Vocês ajudam? Ah, é para já. Matava frango, matava porco, recebia eles dessa maneira, despejava aquele outro sítio, passava para outro e assim foi, despejou as 80 famílias. Aí foi que eles foi dar conta que o despejo era toda aquela área. Ô, compadre, não é que o despejo foi para todos nós? Pois é, e naquelas conversadinhas, não sei, um pessoal fora de si, né? E tudo nativo dali da Santa Rita, do bairro do Bracinho, ali indo de São Paulo para Miracatu, tem um bairro ali que chama Santa Rita de Cássia, entrando por ali, à esquerda, sentido Pedro de Toledo. 80 e poucas famílias foi despejada por um oficial e 2 polícias. Ele mesmo contou para nós, por causa que viu a nossa mobilização. Vocês aqui é diferente, vocês pensam diferente. Então você atribui essa longevidade, essa permanência de vocês, a que tipo de mobilização e que tipo de unidade de vocês? Para gravar uma coisa, para ficar mais para os próximos, as pessoas saberem. Uhum. Foi graças... Quando a gente procurou a Igreja Católica, ela nos acolheu. Deu suporte moral, né? O Conselho da Igreja nos acolheu, ouviu a nossa história e põe em pauta. Quer dizer, nós chegávamos na igreja de cabeça erguida, usava o centro social da igreja. E o padre Teodoro nos deu o telefone, o endereço da Frente Nacional. Aí nós viemos em São Paulo, na Frente Nacional, eu e o Diolino Rodrigues da Costa. Né? E procuramos a Frente Nacional e encontramos o Salvador Pires, que era o presidente da Frente Nacional daquela época. Expomos a situação da Vista Grande, ele nos ouviu. Falou, nós vamos lá na Vista Grande para ver a situação de vocês. Né? E se nós entrarmos nessa questão, nós vai envolver um deputado também. Depois que ele for ver lá a Vista Grande, aí viu o relato de toda a Vista Grande. A toda quantos são? Era 30. Como era a mobilização? Como que reunia? Porque é importante, você está falando muito do nome de pessoas, você tem que falar do coletivo. Sim, mas está falando... Tenta passar para o futuro, o que era o coletivo de vocês? Quer dizer, fomos no INCRA, fomos quantos? 2 pessoas? 5 pessoas? Era a maioria do pessoal, ia todos. Mas todos quantos são? É importante você falar. Nós vimos mais ou menos em 20 pessoas, em 2 pessoas, em 20 pessoas. Uhum. Quando reunia na comunidade da igreja, reunia 30 pessoas. Era a comunidade toda. toda. No futuro, a pessoa não vai saber. Que nem no dia da audiência, ficava meia dúzia de poceiro lá em cima. Homem, mulheres, crianças, descia para a audiência. Ficou meia dúzia para quê? Para que o jagunço não queimasse as casas. Né? Naquela época, o pessoal não tinha questão do desarmamento, né, coisa, mas não era para matar ninguém, mas para manter
vigiada as casas. Pegava uma 36 ou 28 e ficava correndo todas as casas. Então eu sabia que tinha 6 caras correndo naquelas casas, olhando as casas. E descia quantos? Não tenho ideia. Descia aí umas 80 pessoas, descia, né? Nós era 30 e poucas, né? E hoje como que esse pessoal convive entre vocês? Tem aí alguma organização, alguma associação? Como que é isso? As duas associações, elas acabaram. Acabou a de roça comunitária, acabou a associação alternativa. Aí nós, quando vinha a São Paulo, nós usava muito Comunidade de Agricultores de Vista Grande. O documento que a gente fazia para o ITESP, para o INCRA, enfim. Mas o lugar, o suporte nosso era a Frente Nacional, onde nós vinha, chegava na Frente Nacional e depois partia para campo, né? Até vou lembrar de um episódio que aconteceu lá no nosso bairro, o seguinte, tinha um senhor lá, que um dia ele foi lá em casa e falou, Crisóstomo, me chamava Crisóstomo, ele tinha dificuldade de falar Crisóstomo, mas ele é o nome que ele chamava. Eu hoje fui preso, ele falou. O nome dele era Eutides Vieira Barbosa. Estava em frente à rodoviária de Miracatu, chegou uma viatura da polícia, meteu metralhador em cima e me humilhou. Me põe na viatura e me levou preso. Falei, você estava bêbado? Ele falou, não. Estava armado? Não. Estava brigando com as pessoas? Ele falou, não. Está errado. Quem é você esquisito? Aí, diante desse argumento, nós vemos a São Paulo. Eu, ele e o Diolino. 3. Chegamos na Frente Nacional, expomos a questão para os companheiros da Frente Nacional e a doutora Maria Grégia entrou com uma ação na corregedoria aqui em São Paulo. Depois a gente, mais o Groff, viemos aqui no INCRA, fomos no INCRA, porque já tinha o decreto do Sarney. O INCRA não estava de posse da Vista Grande, mas tinha o decreto do Sarney para fins de reforma agrária e tal. Então nós tínhamos a blindagem, né? Aí o INCRA ficou com uma cópia daquela ação. Ele nos orientou a nós voltar a Miracatu e procurar a promotora. E pôr a situação para a promotora. Aí nós pegamos o primeiro ônibus de São Paulo para Vale do Ribeira. Chegando em Miracatu, saímos da rodoviária. Quando chegamos no hotel Miracatu, ele entrou para tomar um café, esse companheiro Eutides Vieira Barbosa. Entrou lá para tomar um café. Ele falou, não, já tomei na rodoviária. Mas ele gostava de café. O café dele é bem forte, assim, então, né? Ele entrou no Hotel Miracatu, assim que está tomando café, para uma viatura na porta do Hotel Miracatu, entrou 2 policiais lá e pegou ele. Uma do lado, outra de outro. Ele falou, os homens já vão me levando de novo. Naquilo nós não quisemos se opor os caras na frente, que nós já sabíamos o que ia fazer. Põe eu ali na viatura, aí eu olho para ele dentro da viatura, fiz assim. Mas o que eu queria dizer para ele ali, que ele aguentasse firme, que ele não estava sozinho. A vez que ele relatou, ali nós estava vendo já. Aí ele respondeu positivamente com o polegar. Os caras assumiu ele na viatura. Aí nós saímos dali, eu, mas o Diolino, o Rodrigo da Costa, fomos lá na delegacia. Chegamos lá, estavam os 2 policiais que tinham pego ele. Eles falaram, o que vocês fizeram com o nosso companheiro que vocês prendeu lá no Hotel Miracatu agora? Por que vocês querem saber? Quem são vocês? Eu falei, sou José Crisóstomo, sobrinho, lavrador da Vista Grande. Diolino falou a mesma coisa. Sou lavrador lá da Vista Grande, sou Diolino, Rodrigo da Costa. E você, quem é você que prendeu o nosso companheiro lá assim? E tinha várias pessoas lá que são testemunha. Estava o vereador Gentil, que o pessoal ficou assustado de ver aquela cena. Estava tomando café lá no balcão, vocês entram e pegam ele assim. Ah, chefia, nós não tem nada a ver com isso não. O delegado levou ele para o fórum. Aí nós saímos da delegacia e fomos no fórum. Quando chegamos no fórum, um gaúcho que tem churrascaria no Morada do Sol e por aí afora, muito populesco, veio nos receber, Ari Bandoleiro, o nome dele. Ô,
aquela alegria dele, que encontrava com a gente, ele é bastante populesco. Tal, e nós quer falar com a promotora, com licença tal. Entramos na sala da promotora, estava lá ele sentado, a promotora, estava o delegado, estava o Erotides, companheiro nosso. E esse Ari também estava fazendo parte do jogo. E aí a gente começou a falar do primeiro episódio, que a polícia prendeu eu em frente à rodoviária, ele contou pra gente, nós subimos a São Paulo, a doutora Regia entrou com ação na corregedoria, e nós desceu para falar com a promotora, e foi que a polícia prendeu ele de novo. Isso deu munição para a promotora dizer tanta coisa para esses caras. Ela disparou. Seu Ari, seu delegado, aqueles autoridades que estavam ali, que vocês estão transformando a nossa cidade num faroeste, numa terra sem lei, prendendo pessoas no meio da rua assim, sem motivo nenhum. O que é isso? O que está acontecendo? Os caras não tinham palavra, baixaram a cabeça. Ela falou muita coisa para esses caras. Né? Não quero ver essa anarquia aqui na cidade, não. Aqui não é terra sem lei, não. E falou um monte de coisa, aí eles baixaram a cabeça. E nós relatou isso aqui, né? Aí o que aconteceu? O processo correu contra o delegado. E o delegado foi umas 10 vezes na casa desse Erotides lá na Vista Grande. Pedi para tirar o processo. Que ele não sabia da história da Vista Grande, entrou de gaiato. Né? Que o papalado estava vendendo a área do Erotides para esse Ari, para o Ari criar gado. E o Ari foi lá, falou com o delegado, e começou com a pressão prendendo. Ele achou que isso ia resolver. Mas nós tínhamos o apoio que eu falei da Frente Nacional, que a doutora Grégio era da Frente Nacional. Né? A doutora Maria Grégio, né? Ela pegou, entrou com ação e tal, e redundou nisso, e resolveu o problema. Mas, veja bem como é que é o caso. Um dia, conversando com a filha desse Erotides, que ela é cabeleireira lá em Miracatu, aí falei ela contava a história da Vista Grande, e eu contei esse episódio. Lembra do seu pai? Tarará. Ela não sabia dessa história. Falou, Crisóstomo, não sabia dessa história. Então, ele não contou para os filhos dele. Ou para essa filha, que ela também estava fora, casada, né? Ela não sabia. Então, há muita questão que a juventude não sabe. Escola, por exemplo, uma coisa que a gente observa, escola, uma academia, e que todas essas coisas, né, seja introduzida como matéria, acho que ajuda bastante. Né? E outra coisa que eu acho interessante é a diversificação da cultura. Porque a nossa região, o forte é a banana. O forte é a banana e muita gente se agarra à cultura da banana. Porque ela é diferente das outras culturas, porque ela dá o ano inteiro. Dá mensalmente. Mas também tem seu período de crise, que leva lá embaixo e às vezes leva o proprietário lá para baixo também. E a diversificação, quando a gente fala nessas coisas de diversificação, muitos criticam. O negócio é banana, esquece dessas duas coisas. Mas a gente viu muito bananeiro falindo. Quando a gente falou da exportação para a Argentina e Uruguai, grandes bananeiros foi a falência. Né? E a cultura, seja ela qual for, ela tem seus altos e baixos. Eu lembro quando a gente veio da Bahia, que eu era menino ainda, não esqueço dessa cena. O exército estava queimando café no Rio de Janeiro. Passagem ao pia de café, tocar no fogo naquele café, que não tinha preço. Quer dizer, e café já não foi o ouro? Né? Porque o grandes bananeiro foi a falência, que eu falei. Lá eu conheci em Toledo ali um bananeiro, o Zé Rodrigues. Ele tinha meia dúzia de caminhão, de puxar banana, caminhão novo e tal. Comprou primeiro a Aeroíris ali de 3 Barras em Pedro de Toledo. Era como comprar uma Ferrari. Esse cara morreu mendigando. Era
tipo playboy, muito dinheiro de banana, aquele negócio todo, e morreu mendigando. Como? Você ia em Três Barras ali, ele estava no balcão ali pedindo uma pinga e tal. Um dia chamou a família dele, filha que é professora, tem filho que mora nos Estados Unidos que é professor, chamou a família dele, o pessoal pensava que era uma... Ele bebeu veneno. E foi um grande bananeiro nos anos 60. E foi à falência quando fechou a exportação, que não estava preparado para... Achava que era uma coisa... Né? Banana fechou as exportações e ele foi à falência. Ele, como outros bananeiros que foram à falência, ele chegou à loucura de encerrar o tempo dele aqui na Terra bebendo veneno. Zé Rodrigues, né? Era um português, família portuguesa. Então a diversificação, eu bato muito pela diversificação. Ali no Vale do Ribeira nós temos o palmito, que eu considero o ouro verde da Mata Atlântica. Quando a gente plantava palmito, eu falava, besteira, palmito está no mato lá. Hoje o palmito está acabando nas matas, está acabando. Porque não tem incentivo de plantar o palmito, não tinha. Você plantava o palmito, depois na hora de até tirar um palmito tinha dificuldade, porque a legislação também dificultava. Não, é coisa da natureza, então... Né? Mas eu vejo, se você plantar o palmito com apoio, a legislação permita você plantar o palmito, tornar o palmito que nem banana, que nem o arroz, que nem... Né? Plantar as fazendas, as chácaras, enfim, os sítios encher de palmito. Além da banana, também investir na piscicultura. Mas tem várias nascentes. Água por gravidade facilita o gasto com o peixe, com os tanques, porque vem por gravidade. Mas não tem incentivo nessa área. Antigamente nós produzíamos arroz lá na Vista Grande. Saía caminhão de arroz. Tanto é que nós pagávamos o Caió, o moço que financiava para os agricultores em Toledo, com arroz. Tinha máquina de arroz em Três Barras, em Toledo, Itariri, em Juquiá, em Iguape. Né? Então são as ideias que a gente acha que deve ser resgatada para valorizar também. Porque no passado você plantava essas coisas. No governo Montoro, ele contratou o Plínio de Arruda Sampaio para fazer um projeto para desenvolver o Vale do Ribeira. Porque o Vale do Ribeira é considerado a região mais pobre do estado de São Paulo. É dita, né? A região mais pobre do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira. Mas se for olhar pelo lado positivo, tem muita coisa a ser resgatada para valorizar o Vale do Ribeira, agregar valores ao Vale do Ribeira. Que eu falei, o palmito. O palmito é o ouro do Plínio. O ouro verde da Mata Atlântica. Então, a questão do arroz. No trabalho do Plínio, para resgatar o Vale do Ribeira, que o Montoro contratou ele para fazer um projeto para resgatar o Vale do Ribeira e desenvolver o vale. Ele fez o projeto Master Plan, nome em inglês lá. Né? E esse Master Plan englobava a Sudelpa. A Sudelpa tinha que atuar dentro do Master Plan. Que eu participei de algumas reuniões da Diocese de Registro e o Plínio de Arruda Sampaio, nós 3 de Miracatu. De cada cidade tinha no mínimo 3 pessoas. Em Miracatu estava eu, o Luiz Tuzino e o Santino Nobre, que é o Tininho. 3, né? Participava. Depois mais 2 pessoas de Miracatu. Então cada cidade, Toledo, inclusive o Nico, que eu falei que era prefeito de Toledo, Antônio Martins, ele participou desses encontros. Então o Plínio, nas falácias dele, nas palestras dele, ele dizia que o Brasil tem um título de produtor de arroz, do melhor arroz do mundo. O Brasil já teve esse título de produtor do melhor arroz do mundo. E você vai ver isso na França, que é o arroz Iguape. Porque toda aquela região produzia arroz. Então, no Master Plan, ele visava resgatar a produção do arroz. E uma série de coisas aqui. O cara é muito inteligente.
E quem financiava o projeto era o governo do Japão. Naquela época do governo Montoro, mais de 100 milhões de dólares só para esse projeto. Mais de 100 milhões de dólares naquela época. Você vê que era grande. Aí eles, como o japonês queria garantia, ele abordava também a questão fundiária. Resolução fundiária do Vale do Ribeira. Bom, entrou o Quércia, o projeto Montoro, muito dos projetos Montoro foi arquivado e morto, né? Acabou a Sudelpa, esse projeto também. Muitos projetos do governo Montoro, o Quércia não, que foi o sucessor do Montoro, não deu sequência. Uhum. Então, mas é coisas que a gente pensa, é na minha cabeça. Hoje nós temos uma cooperativa lá na Vista Grande. Difícil fazer uma cooperativa, mas cooperativa, o nome dela já fala cooperativa. Como nós já tinha duas associações, Associação de Roça Comunitária e Associação Alternativa, e elas fecharam, aí o nosso pessoal reuniu e estava discutindo que nós criar uma outra associação. Vamos criar uma associação para representar o grupo. Eu bati muito na cooperativa. Tem que ser uma cooperativa. Associação nós já teve, de roça comunitária, associação alternativa. E cooperativa nós não teve. O nome já fala tudo. Vamos estudar sobre cooperativa, fundar uma cooperativa. Mas que dá uma associação mais rápida, uma associação mais não sei o quê, né? E eu bati muito para que fosse uma cooperativa. E a ideia foi crescendo. Então, tinha um pessoal lá, também que serviu de apoio aqui dentro da cidade, o Ivo e a Maria Felipe. E o ouvidor do Estado, o Valsimão. O Valsimão, ouvidor do Estado. Eles mobilizou mais de 60 professores. Tinha um diretor lá em Miracatu, o professor Jaime, que já faleceu ano passado. Cunhado do Nico Alonso, que foi prefeito de Juquiá. Então, aí, com o professor Jaime, eles mobilizou mais de 60 professores. Então, subiu uma equipe maravilhosa de professores lá na Vista Grande, no nosso centro comunitário. E até aquele momento eles pensavam de uma associação, e a gente bateu muito na cooperativa. E prevaleceu a cooperativa. Né? Daí nós fomos fundar a nossa cooperativa. E o nome que ficou nela foi o nome sugerido por mim. Né? Que é Cooperativa Mista Agroecológica. Porque veja bem, antigamente que eu falei, nós produzíamos muito arroz, criava muito porcos. Nós não comprava alho. Minha família vendia alho para um comerciante que tem no pé da serra lá. Hoje todo mundo compra alho e o preço está lá em cima do alho. Nós vendia alho. Né? Arroz nós não comprava, a maioria do pessoal lá não comprava arroz, feijão não comprava. Tinha do sítio ali. Hoje a banana domina. Crisóstomo, a gente está precisando fechar. Uhum. Ah, sei. Começa às 11h30, tem 2 horas de gravação. Tá, você vai ter ok. que corrigir tudo isso. Uhum. O que eu tinha te pedido, que você falasse alguma coisa que você achasse que era importante para o futuro. Hoje, que eu falei da cooperativa, nós temos uma cooperativa que ela está crescendo. Sim. Né? Essa cooperativa que eu falei. Entendi. As duras penas ela vem, mas, inclusive, ela chegou a ser a única cooperativa do município. Porque tinha a Cutia, fechou a Cutia, a japonesada fechou a Cutia. Quando o governo Fernando Henrique, ele anunciou para os municípios que o município que tivesse cooperativa ia receber ajuda financeira para montar uma fábrica. Aí a reunião da Câmara de Miracatu, da Casa da Agricultura de Miracatu, foi lá no nosso centro comunitário na Vista Grande. E a única cooperativa que tinha era essa uma. Toda a documentação dela. Não tinha sede, mas tinha as pessoas que tinham documentação. Fizemos a reunião lá e, até a princípio, nós queríamos que essa fábrica fosse lá dentro da Vista Grande.
Mas o pessoal de Miracatu, o secretário da Agricultura de Miracatu, eles argumentaram o seguinte, que lá não tinha estrada asfaltada, não tinha energia trifásica, que ainda não tinha o projeto Luz para Todos. Então ia ter dificuldade nesse campo aí, de energia, de estrada não pavimentada. E lá no Jardim Holanda já tinha a rua pavimentada, já tinha água da Sabesp, já tinha energia trifásica. Aí nós abrimos mão para que ela fosse no Jardim Holanda, no centro de Miracatu. E tem essa fábrica lá, que processa banana, faz um monte de coisa. Veio através da nossa cooperativa. Hoje nós temos estrada 9 km de asfalto, falta mais uns 4 para chegar lá, mas tem energia trifásica do projeto Luz para Todos. E ela está crescendo. Né? Nós temos 2 câmaras funcionando, tem um escritório administrativo, 2 câmaras funcionando. E até que o INCRA, nesse governo que saiu aí, estava querendo dizer, nossa, aqui é a casa de vocês, aqui não sei o quê, nós vamos montar a fábrica para vocês fazer. Quis aproveitar disso aí, né? Como eles estão, o INCRA estava na mão deles, então a reunião do INCRA estava acontecendo lá na nossa cooperativa. E triste que a reunião começou mais antes do primeiro turno, no próximo primeiro turno, depois 3 dias do segundo turno. Nossa, vamos dar escritura definitiva esse negócio todo. E o dinheiro de vocês já estava lá. Infelizmente, nossa, a casa de vocês, que o governo nenhum nunca fez nada para vocês, aquela coisa toda, né? E nós vamos fazer da escritura definitiva todos os títulos da terra e não sei o que mais. Primeiro turno deram um papel lá, um papel dizendo que era escritura. Não entendi, mas aí teve o segundo turno, o que aconteceu? Antes do segundo turno, 3 dias para o segundo turno, eles foram lá também, eu puta de uma reunião. Nós veio corrigir os falhas dos títulos, a escritura, só que encadernou com o timbre do INCRA, né? Aquilo ali, o encadernado, deu uma modificaçãozinha do primeiro papel que eles tinham dado. O primeiro já disse que era escritura. Depois você ia corrigir que teve uma distorção, que não sei o quê. Mas tudo uns dias antes da eleição, né? Teve essa situação, vivemos esse episódio. Mas antes... Sim, mas teve o segundo turno, o que aconteceu? Concluí a história. Falaram que ia fazer isso. Fizeram ou não fizeram? Não, você tem que falar, não posso falar. Não fizeram nada. Então fala. Teve o segundo turno, você tem que dizer. Não fizeram nada, né? Não fizeram nada. Diz que ia asfaltar 21 quilômetros dentro da Vista Grande. O prefeito mesmo, o atual prefeito lá, tomou a frente e falou, gente, nós vamos asfaltar 21 quilômetros dentro da Vista Grande, fazer isso, fazer aquilo.